Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E nós vamos aprender hoje sobre a parábola do semeador. Desde já quero deixar um convite para você que está me ouvindo, nesse sábado, às 20 horas, estaremos juntos aqui na Igreja Casa na Rocha, onde nós vamos ter um seminário especial, seminário de fé e ciência. Qual é a relação entre a fé e a ciência? Com o nosso querido pastor Irã Góes, lá de Campo Mourão, ele vai estar aqui ministrando conosco, um seminário no sábado à noite, às 20 horas, e também no domingo pela manhã, às 10 horas. Sábado à noite, às 20 horas, e domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, tá bom? Um seminário com certificado, vai ser uma bênção, para que você cresça, amadureça e aprenda coisas valiosas acerca do reino de Deus. Nosso endereço é na rua Dr. Camargo, 4555, no centro de Umuarama, em frente à Unitron, aqui atrás, na quadra atrás da Casa Bahia, bem fácil de achar nossa igreja, Igreja Casa na Rocha, sábado às 20 horas. Nosso culto também, temos um culto na quarta-feira, das 19 às 20 horas, um culto abençoado para o seu coração, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Vamos lá então aprender com a palavra de Deus? Glória a Deus, um abraço a Roseli Frazon, a Sheila também, seja abençoada, agraciada, louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe esse link através das suas redes sociais, para que o máximo de pessoas sejam abençoadas assim como você. Nós temos ficado muito felizes, em ver um feedback dos irmãos, um retorno do quão abençoado tem sido essas ministrações diariamente, praticamente todos os dias. Nós estamos aqui ao vivo com vocês e muitas pessoas, na média de 250, 350 pessoas diariamente têm assistido às nossas ministrações, visualizados os nossos vídeos, e nós temos ficado muito felizes com isso, tá bom? Então hoje nós estamos continuando o nosso estudo sobre Marcos, o Evangelho segundo Marcos, que apresenta Jesus como o servo leal de Deus, o servo do propósito divino, aquele que foi apresentado para os romanos com uma mentalidade romana, e os romanos exaltavam, o servo, aquele que se dedicava à pátria, aquele que dava a sua vida em prol de um propósito maior, que no caso era o Império Romano. No caso aqui, claro, Jesus não servia ao Império Romano, servia ao reino de Deus, e como servo leal de Deus, o servo fiel do Pai Celestial, ele está aqui nos ensinando à luz da sua palavra uma parábola tremenda, muito conhecida, talvez uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia Sagrada, em Marcos capítulo 4, versículo 1. Presta atenção o que diz o texto bíblico. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniram-se numerosa multidão a ele, de modo que ele entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábola no decorrer do seu doutrinamento. Eu acho tremendo isso aqui, quando a Bíblia diz que Jesus ensinava as pessoas através de parábolas. Parábolas são histórias fictícias, histórias criadas, histórias que são criadas a fim de apresentar princípios imutáveis do reino de Deus, princípios valorosos que o reino de Deus tem para cada um de nós. Por isso que a Bíblia coloca assim, do seu doutrinamento, ou seja, é doutrina através de ilustrações bíblicas, de coisas rotineiras do dia a dia das pessoas, a fim de que as pessoas pudessem compreender as coisas celestiais. Versículo 3: ouvi e diz que eis que saiu um semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram, e outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol e a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Presta atenção nesse detalhe, não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí então, meus amados queridos, Jesus explica essa parábola a partir do versículo 10 de Marcos capítulo 4. Quando Jesus ficou só então com aqueles que estavam junto dele, ou seja, os seus discípulos, com os 12, o interrogaram a respeito dessa parábola. E ele lhes respondeu:
a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendeis todas as parábolas? Disse Jesus. E aí ele mesmo responde, trazendo o entendimento dessa parábola do semeador. O semeador, no versículo 14, semeia a palavra, ou seja, o próprio Deus, semeando a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra e ficam ela infrutífera. E os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Um abração ao DJ Ramires, lá de Maringá, o pastor Fábio Campos, a Edna Freire. Deus abençoe vocês, meus amados. Compartilhe esse link com outras pessoas, para que o máximo de pessoas sejam abençoados por Deus. O que me chama a atenção nessa parábola, a primeira coisa que me chama a atenção é isso aqui. Primeiro, que Jesus ensinava através de parábolas, histórias, ensinamentos ilustrativos, para que as pessoas pudessem compreender as coisas acerca do reino de Deus, os princípios imutáveis do reino de Deus. Mas nem todo mundo entendia isso, nem todo mundo compreendia as coisas que Jesus falava. A Bíblia deixa bem claro que a vós outros, ou seja, os seus discípulos, os mais chegados, aqueles que tinham intimidade com Jesus, estes recebiam a explicação de muitas parábolas que a maioria das pessoas não compreendiam. O que nós podemos trazer para nós hoje, irmãos? Para que possamos compreender o reino de Deus, é necessário que eu e você nos tornemos discípulos de Jesus, que tenhamos intimidade com Jesus, que estejamos aos pés de Jesus, que dediquemos tempo de comunhão, de intimidade com Jesus de Nazaré. Porque só assim, sendo discípulos de Jesus, tendo intimidade com Jesus, aos pés de Jesus, vamos conhecer os mistérios do reino de Deus. Vamos compreender as coisas do alto. Vamos compreender as coisas da palavra de Deus, aquilo que a Bíblia ensina. O Espírito Santo é aquele que ilumina o nosso coração sobre as coisas concernentes à palavra de Deus. O reino de Deus só se abre na mente e no coração daqueles que nasceram de novo, daqueles que entregaram a sua vida, o seu coração a Jesus de Nazaré. Aqueles que colocaram a sua fé na obra vicária de Jesus Cristo, substitutiva no nosso lugar, na cruz do Calvário. Se você tem essa fé confiante na obra de Jesus, e se você tem uma obediência bíblica, fazendo aquilo que a Bíblia Sagrada pede que você faça, eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado nessa nova vida de discípulo de Jesus, compreendendo os mistérios do reino de Deus e compreendendo através de revelação e iluminação aquilo que Deus tem do melhor do seu coração para mim e para você. Então, os discípulos compreenderam com a explicação de Jesus. A Bíblia fala de 4 tipos de solo, ou tipos de coração, que receberam a boa palavra pregada pelo semeador, a semente lançada pelo semeador. O semeador é Deus, que utiliza a natureza, utiliza a consciência, utiliza a sua voz audível, utiliza pessoas, pregadores, homens e mulheres de Deus, maduros, pessoas cheias do Espírito Santo para semear a sua palavra. A própria Bíblia, óbvio, a maior revelação de Deus é a Bíblia. Então, existem N meios onde o semeador, o próprio Deus, semeia a palavra, lança a palavra no coração das pessoas. Isso é tremendo, irmãos. Mas existem 4 tipos de solos, e o solo aqui representa os nossos corações. Que tipo de coração você tem?
um coração à beira do caminho, um coração rochoso, ou um coração cheio de espinhos, ou um coração que é uma boa terra para a semente celestial, para a palavra de Deus, para os mistérios do reino de Deus para mim e para você. Que tipo de coração nós temos? A palavra está sendo semeada em todos os cantos, em todos os lugares. Deus está falando, a palavra está sendo lançada. O que faz a diferença não é a semente que é lançada, a palavra, isso é um fato, é uma realidade. Deus está falando, a semente está sendo lançada, o semeador está semeando a palavra. A questão é que tipo de solo, que tipo de coração nós temos diante da palavra de Deus. E nós vamos ver esses 4 tipos. O primeiro tipo é a beira do caminho. Um coração à beira do caminho. O que significa isso? A palavra foi semeada, diz a Bíblia. Mas estes, enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Por que tira, irmãos? Porque a Bíblia diz que vieram as aves e as comeram. As aves aqui é um símbolo do próprio Satanás, na explicação de Jesus, que rouba a palavra semeada neles. Satanás faz muito isso, através de enganos, de mentiras, de sofismas, de fortalezas mentais. O que são sofismas? Sofismas são mentiras com aparência de verdade. Setas malignas, dardos inflamados, pensamentos equivocados, negativos, destrutivos, pessimistas, destruidores que Satanás lança na mente da pessoa, e se ela acolhe esses enganos, essas mentiras, esses sofismas, essas fortalezas mentais, que são várias mentiras emaranhadas na cabeça da pessoa, Satanás acaba roubando a palavra de salvação, a palavra de vida eterna no coração desse primeiro tipo de solo, o primeiro tipo de coração, que é a beira do caminho. Ou seja, é uma pessoa que está à margem, é uma pessoa que não está no caminho, está à beira, está do lado, quer compartilhar seu coração, sua vida com as coisas do mundo, sabe? Não está verdadeiramente engajado na obra de Deus, nas coisas de Deus, no caminho de Jesus. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, e o Espírito Santo é aquele que nos guia pelo caminho de vida eterna. E tem muita gente que está à beira do caminho, seu coração está dividido com outras coisas desse mundo. Por isso Satanás vem e tira a palavra semeada nos seus corações. Não permita que Satanás roube aquilo que Deus vem fazendo na sua vida, a palavra que foi semeada no seu coração. Segundo tipo de coração é o solo rochoso. O coração rochoso. Rocha fala de algo duro, né? O que simboliza isso? Aquele coração duro, aquele coração rochoso, que por mais que ouça a palavra, que receba com alegria, né? Aquele crente empolgado, aquele crente, né? todo emocional, mas eles não têm raiz em si mesmo. Isso aqui é o segredo, querido, não tem raiz, ou seja, são pessoas superficiais, são pessoas que não têm profundidade com Deus, não estão bem edificados, bem fundamentados no amor de Deus, e por isso a Bíblia diz que eles têm pouca duração, eles duram pouco tempo na igreja, na casa de Deus, no reino de Deus, nas coisas do Senhor, não duram, não perseveram, não continuam, não persistem. Porque chegando a angústia, diz a Bíblia, ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e acabam abandonando os caminhos de Deus. Como tem gente assim, irmão, pessoa superficial, pessoa fútil, pessoa que não está nem aí para as coisas de Deus, só quer oba-oba, só quer emoção, só quer sentimentalismo, né? Ou então endurece o coração, né? Não deixa Deus se aprofundar, não deixa Deus trabalhar lá no fundo do seu coração, da sua alma, da sua vida. Infelizmente tem gente demais que é assim, por isso que não dura, é só oba-oba, não tem profundidade, não tem raiz no amor de Cristo, não é bem edificado, não é bem consolidado na casa do Senhor. Por isso qualquer ondinha, né, vento de doutrina é levado, é enganado, qualquer heresiazinha já agarra e acha que é a pura verdade de Deus, acabam se escandalizando, se tornando escândalos também,
com o nome de Jesus, acabam sendo a vergonha do Evangelho, a vergonha das coisas de Deus, porque não suportam angústia, não suportam a perseguição, no nosso caso aqui no mundo ocidental, pelos seus entes queridos, familiares, amigos, pessoas ao seu redor, que acabam abandonando, ouvem, recebem com alegria, não duram muito, vem a angústia, vem a perseguição, se escandalizam e abandonam o reino de Deus. São essas características de um coração, de um solo rochoso. O terceiro tipo de coração é aquele que tem espinhos, coração espinhoso. São aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, as preocupações desse mundo, ansiedades, fobias, medos, tormentos, angústias desse mundo, os cuidados desse mundo, a fascinação da riqueza, o amor ao dinheiro, a avareza, a cobiça, os desejos pecaminosos, tudo aquilo que envolve o poder, a fascinação, o luxo, a ostentação, o dinheiro, a fascinação da riqueza e as demais ambições. Aqui são desejos descontrolados, desenfreados, ambições equivocadas, desejos errados, ilícitos, equivocados do ponto de vista de Deus, acabam sufocando a palavra e essa pessoa se torna infrutífera. Como tem gente com esse terceiro coração? Pessoa que coloca o dinheiro acima de Deus, acima das pessoas, dão mais valor às coisas do que às pessoas, trocam relacionamentos, pessoas, afetividades, afetos por dinheiro, por recursos, por coisas desse mundo, ambições desse mundo, fascinações desse mundo, cuidados desse mundo. Tem mais preocupação com a sua conta bancária do que afeição por pessoas, pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, pelas coisas do Senhor Jesus. Fascinação da riqueza, ambições ilícitas que acabam sufocando e tornando essa pessoa infrutífera. Tem muita gente que é infrutífera, não ganha uma alma para Jesus por ano, não fala do Evangelho, não traz pessoas na igreja, não traz na célula, não está nem aí para os outros. A pessoa não vem no culto, ele não se importa, ele é indiferente, não convida nenhum irmão para ter comunhão com você na sua casa, não frutifica, não edifica ninguém. Essa é a marca da geração infrutífera, corações espinhosos, que têm espinhos lá dentro, que se machucam e acabam machucando outras pessoas, porque são movidos por ambições, movidos por fascinações, movidos pelos cuidados desse mundo. São os mundanos, são os carnais, que não podem produzir nada no reino de Deus. Jesus mesmo disse, irmãos, Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer, lá em João 15. Nós precisamos estar conectados com a fonte da vida, que é o Senhor Jesus. Só Jesus pode nos dar vida, e através da nossa vida, na vida, vamos discipular pessoas, ganhar almas para Jesus, tocar nas pessoas, ministrar a vida de Deus e de alguma maneira influenciar pessoas positivamente. O que você tem produzido para o reino de Deus? O quanto você tem contribuído à causa de Deus, ao evangelho do reino de Deus? Que diferença você tem feito na vida das pessoas? Será que as pessoas têm visto a vida de Deus em você? Ou têm visto as fascinações do mundo, os cuidados do mundo, os desejos mundanos na sua vida? Você tem sido um crente espiritual que vive no Espírito? Ou tem sido um crente carnal que vive fazendo as coisas mundanas, as coisas equivocadas oferecidas por esse mundo, esse cosmos sem Deus, esse mundo sem Deus que a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. Esse termo jaz do maligno, no original significa no colo de Satanás, ou seja, Satanás governa, manipula, extorque, engana, lesa o mundo todo no seu colo. E quando nós falamos desse cosmos, nós estamos falando de um sistema mundial, formado pela mídia, educação, sociedade, política, economia, todas as esferas da sociedade civil organizada, que são contrárias à palavra de Deus, movidas por Satanás, a fim de arrancar dos corações a palavra semeada pelo próprio Deus. Já vimos 3 tipos de solo, 3 tipos de coração: à beira do caminho, o solo rochoso, o solo entre espinhos, e por último, glória a Deus, o 4º tipo de coração. Espero que seja o seu coração, querido. Um coração aberto à palavra, um coração flexível
ao agir de Deus, um coração que se abre, assim como uma flor que se abre, um coração que se abre para receber a boa semente e frutificar para o reino de Deus. A Bíblia diz que o quarto solo do coração, o quarto tipo de vida é a boa terra. São aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra e frutificam 30, 60 e 100 por um. Ou seja, com uma palavra frutifica 30, com uma palavra frutifica 60, com uma palavra chega a multiplicar 100 vezes. O que significa isso? 30, 60 e 100, irmãos? Cada coração, de acordo com o seu alinhamento com o céu, com a sua dedicação a Deus, vai produzir diferentes quantidades de frutos para Deus. E frutos na Bíblia tem pelo menos 3 significados, irmãos. Primeiro deles, frutos de arrependimento, uma vida transformada pelo poder de Deus, frutos de arrependimento. Segundo tipo de frutos que existe na Bíblia Sagrada são as almas que nós ganhamos para Jesus, que nós influenciamos e levamos aos pés de Jesus, multiplicando a vida de Deus e derramando a graça de Deus através da nossa vida na vida de outras pessoas. Ganhar almas para Jesus, consolidar vidas, edificar vidas, para que Deus seja glorificado através da nossa vida, frutos de vida, frutos de arrependimento, o segundo tipo, e o terceiro tipo são os frutos do Espírito Santo, as virtudes, as facetas, as qualidades, as facetas e qualidades do caráter de Cristo colocadas em nós, manifestadas em nós. Nós temos feito, ultimamente, as últimas ministrações que nós fizemos, as 3 últimas, nós falamos sobre os frutos do Espírito. Como é que são essas virtudes? Como é que são essas qualidades, na vida do discípulo de Jesus? Irmão, quem não frutifica no Espírito não vai para o céu, porque não vive a vida de Cristo, não vive alinhado com Deus, não produz nada para o reino de Deus, não glorifica a Deus através da sua vida. Será que nós temos frutificado para o reino de Deus? 30, 60 e 90? E 100, desculpa, 30, 60 e 100? Quantos frutos do Espírito, frutos de almas, frutos de arrependimento nós temos manifestado na nossa vida? Será que as pessoas têm visto eu e você como pessoas frutíferas, pessoas que se destacam na sociedade, pessoas que fazem diferença nas suas escolas, nos seus trabalhos, na sua casa, no meio da sua família? Irmãos, a boa terra, o coração que é como uma boa terra, não tem como, ele frutifica, ele cresce, ele floresce, ele aparece. A glória de Deus se manifesta através daqueles que produzem frutos para a glória de Deus. Ouça a palavra de Deus. A palavra e a semente está sendo lançada. Espero que o seu coração seja uma boa terra, um coração receptivo, um coração que recebe, é edificado pelo Espírito, é transformado pelo poder de Deus e manifesta a vida de Deus, a glória de Deus, através de frutos de arrependimento, através de frutos de vidas impactadas pela sua vida, em discipulado, em crescimento, em edificação, em comunhão com os irmãos, em amizades significativas, em influência positiva na vida das pessoas e, em terceiro lugar, nos frutos do Espírito Santo. Eu quero ler isso para vocês, os frutos do Espírito Santo, para terminarmos aqui. Olha o que diz o texto sagrado em Gálatas 5, 22, para que você saiba do que nós estamos falando. A Bíblia diz, mas o fruto do Espírito, você pode ver que o Espírito está com E maiúsculo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, outras versões dizem paciência, benignidade, ou seja, querer o bem, produzir o bem em favor de outros, a bondade, revelar o coração bondoso de Deus através da sua vida, a fidelidade, e é interessante que a palavra fidelidade aqui é a palavra pistes, a mesma palavra que significa em outras traduções a palavra fé. Quem tem fé é fiel. Fidelidade e fé é a mesma palavra no grego, porque fé é fidelidade a Deus, é fidelidade
às pessoas que nós amamos, fidelidade e fé. Pistes, mansidão, diz a Bíblia, uma pessoa que se posiciona em Deus, que se coloca diante de Deus para que Deus haja a favor da sua vida. E por último, domínio próprio. Glória a Deus. Então, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São os frutos que Deus quer que eu e você, seja 30, seja 60 e tomara que seja 100. Quanto mais você produzir para o reino de Deus, para a glória de Deus, com a motivação correta em Deus, um dia nós receberemos lá no céu, no tribunal de Cristo, recompensas eternas, coroas de glória. A palavra aqui no original é estefanos, e as coroas eram feitas de ouro, de prata e de pedra preciosa. Ouro significa consagração, santificação diante de Deus. Prata significa a redenção de Cristo, a justificação de Cristo na nossa vida, no nosso coração, a redenção messiânica, a redenção de Cristo. E as pedras preciosas é o que revela a beleza de Deus na natureza, ou seja, são as manifestações da glória de Deus na nossa vida, através das nossas vidas, para o louvor e glória do nome do Senhor, tá bom? Tomara que quando você chegue lá no céu, assim como eu, todos nós recebamos pelo menos 6 a 7 coroas descritas na Bíblia, que nós receberemos lá no céu. Nós temos uma palavra sobre esse título também no nosso canal PR Giovanni, no youtube.com/PR Giovanni, chamando Lançando Coroas, comprando ouro e lançando coroas é o nome da nossa ministração, sobre as coroas que nós vamos receber lá no céu diante do Senhor. Que você seja um coração como terra boa diante de Deus e que Deus faça coisas extraordinárias através da sua vida. É o que nós desejamos, que você faça 30, 60 ou quem sabe até 100, multiplique 100 por 1. Para cada palavra que Deus lançar no seu coração, você vai dar muito fruto para a glória de Deus e vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Não esqueça, amado, de escrever embaixo o que você achou do nosso vídeo, da onde você está nos assistindo, pedidos de oração também, vamos estar orando por você, colocando a sua vida diante de Deus. Se você sentir no coração o desejo também de se engajar conosco nessa obra linda que Deus está fazendo, seja um cooperador fiel dessa obra linda, uma igreja local, ministério pastoral, de conquista de vidas, de edificação, discipulado, crescimento, e venha estar conosco. Aqui no link de descrição nós vamos deixar todas as informações para que você se torne um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. E também, meu amado, no site casanarrocha.com. Casanarrocha.com é o nosso site que visa edificar, abençoar a sua vida, artigos, vídeos, áudios, cursos online, para que você possa crescer, florescer no Senhor, tudo de graça, para abençoar a sua vida. Todas as nossas plataformas de áudio, de vídeo, de streaming, tudo está ali disponível, YouTube, Facebook, Instagram, todas as nossas redes sociais estão disponíveis no site, acessíveis para você. Nós temos mais de 1.400 vídeos para a edificação dos irmãos, para que os irmãos sejam abençoados, que tenham esse solo bom, essa terra boa nos seus corações e multipliquem, frutifiquem muito para a glória de Deus. Não se esqueça, quarta-feira, 19 horas, nós temos o nosso culto aqui na Igreja Casa na Rocha, no sábado, às 20 horas, e no domingo, às 10 horas da manhã, o nosso seminário sobre fé e ciência, fé e ciência, fé e razão. Que relação nós temos em tudo isso com o pastor Irã Góes, de Campo Mourão? Vai ser uma bênção. Quero ter você aqui em nome de Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse link, esse vídeo com outras pessoas, e a graça e a paz de Jesus venha sobre cada um de vocês. Deixa eu orar pela sua vida. Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. O pastor Giovanni vai estar orando por você. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida dos nossos irmãos diante do Senhor. Aprendemos sobre os 4 tipos de coração, os 4 tipos de solos que existem, onde a boa semente da tua palavra é lançada pelo semeador, que é Deus, que através de várias formas, de várias maneiras,
Ó Deus, de várias formas, Deus lança a sua semente e espera encontrar em nós um coração bom, uma terra boa, que frutifique, que dê frutos para a glória de Deus. Livra-nos de estarmos à beira do caminho. Ó Deus, livra-nos de termos um coração rochoso, livra-nos de termos um coração espinhoso. Senhor, nos dê uma boa terra, um bom coração, para recebermos a boa semente da Tua palavra, termos a nossa vida transformada pelo Teu poder. Manifesta a Tua graça, a Tua glória, cura os enfermos, sara os feridos, liberta os cativos, manifesta a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder, abençoa cada dizimista, cada ofertante, cada irmão e irmã que semeia nessa obra linda, Pai, que se engaja conosco como um cooperador fiel na obra do Senhor. Multiplica os recursos, abençoa os Teus filhos, manifesta o poder e a Tua glória, dá sabedoria, inteligência na gestão dos recursos, sabedoria na administração daquilo que o Senhor tem confiado a eles, Pai. Opera milagres financeiros, abre portas de trabalho, derrama chuva de bênçãos, ó Deus, de tal forma que haja abundância nos seus celeiros, nas suas casas, naquilo que fizerem, no trabalho das suas mãos. Que o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó esteja sobre eles, derramando o seu favor, a sua bênção, a sua glória, abençoando, protegendo, guardando nos dias difíceis que nós estamos vivendo, debaixo da graça, da glória, da unção e da bênção do Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, um abração e deixe seus comentários aqui embaixo, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, amém. Um beijão, Deus seja convosco.